Muito boa noite, conterrâneos cearenses que nos assistem nesse momento pela TV Metrópole, canal 16 aqui no estado do Ceará. Boa noite para toda a nação brasileira que nos acompanha por meio do canal do YouTube do programa Acerto de Contas. E aí, no café da manhã hoje, você comeu lá o seu leite condensado? E aí, Marcelo? O meu tá aqui, o meu é nordestino, inclusive, é da Betânia. Agora eu tô andando com leite condensado, fazer a propaganda do leite condensado, né? Porque essa imprensa esquerdista, que diz ser imparcial, precisa acordar para a realidade, precisa ver números. Primeiro precisa fazer constatação de números, daqui a pouco eu vou falar dos números. Quanto foi gasto pelos governos passados, ou o último governo, e o governo do Bolsonaro. Excelente. E Betânia, se quiser patrocinar o programa, é só entrar em contato, viu? Que essa aqui foi a amostra grátis, certo? Porque é pernambucano, né? Feito no Pernambuco. Nós estamos valorizando o Nordeste. Bom, pois bem, o PT não perde tempo, o PSOL não perde tempo, né? Nós temos aqui, hoje nós estamos gravando o programa, né? Sexta-feira, tá? Vai ao ar na próxima terça. E nós temos aqui a informação de que o requerimento para abertura de CPI do leite condensado, proposta pelo petista Helder Salomão, do PT. Tem que ser, né? Um petista, tem que né? ser. Tem que e ser Marcelo Freixo, olha o outro, Marcelo Freixo, do PSOL. Né? O partido Só do pode mal, ser. que só propõe coisas totalmente contra a família e contra a sociedade. Né? Aqui E dizem ser a favor da sociedade, não é isso, Rebouças? Dizem. Marcelo Freixo, do PSOL, já conta com mais de 50 assinaturas, tá? Na Câmara dos Deputados hoje. Eles têm que conseguir 171 assinaturas para abrirem uma CPI do leite condensado, olha a que ponto chegamos, até a segunda-feira, dia 1º, que na verdade você está assistindo o programa hoje no dia 2, que é gravado da sexta-feira, como eu já disse. Então ontem, segunda-feira, dia 1º, eles já vão ter resposta disso, nós vamos ver o desdobramento no próximo programa. Mas o que importa é o seguinte, você sabe que uma CPI, uma comissão parlamentar de inquérito, é um órgão dentro da Câmara dos Deputados, né, do Congresso Nacional, no caso aqui os deputados federais, eles abrem a CPI, que cria-se esse órgão, chamado Comissão Parlamentar de Inquérito, com amplos poderes para viajar o Brasil todo, para requisitar informações, para chamar pessoas a depor na CPI. É uma CPI, inquérito, é um inquérito como se fosse um inquérito policial. Um inquérito policial é um inquérito investigativo. Uma CPI é um inquérito investigativo. E tudo isso feito, sabe com o quê? Com o meu e com o seu dinheiro público. Para quê? Para apurar nada. Porque se existissem indícios de corrupção, indícios de superfaturamento, indícios de que se houve licitação fraudulenta, aí tudo bem, teria que ser instaurada a CPI, realmente teria que investigar a fundo. Mas sabe o que é a questão? Não tem indícios de fraude. Ao contrário, o valor, pelo que se foi informado, foi abaixo do preço de mercado, que foi comprado esse leite condensado. Não tem fraude de licitação, não tem superfaturamento, não tem o por fora, que o PT era acostumado. E eles estão associando única e exclusivamente a questão do leite condensado à imagem do presidente Bolsonaro, porque durante a campanha aparecia nas lives comendo pão, que nós chamamos aqui no Ceará de carioquinha, com leite condensado dentro. Um costume que veio de onde? Do Exército, das Forças Armadas. Porque nas Forças Armadas, o cadete, o soldado, o militar, ele gasta muita energia fazendo exercício, treinamento de sobrevivência na selva. E aí a Forças Armadas sempre usou o leite condensado como um alimento calórico que não se estraga, porque é em conserva, aquilo fica guardado anos. E pode ser transportado sem precisar de geladeira, sem precisar de gelo, né? Fácil transporte, fácil consumo. Então, como ele tem esse costume vindo das Forças Armadas, e aí nós vamos ver aqui números daqui a pouco, 90% desse leite condensado vai exatamente para as Forças Armadas. Mas nós vamos já. Vamos ouvir aqui o nosso Márcio David. Doutor Márcio David, o que é que você tem a falar desse tema, meu nome? Boa noite, telespectadores. Boa noite, Marciere. Boa noite, Rebouças. Além daquilo que você já falou, Rebouças, sobre o dinheiro que é gasto para a CPI,
enquanto os deputados se preocupam com isso, que não vem ao caso, eles deixam de fazer aquilo que de fato tem importância, de cuidar da agenda que de fato é necessária para o nosso Brasil, para o nosso país, né? Uma informação também que é importante, Rebouças, porque o nosso telespectador pode ficar espantado com aquilo que tem sido veiculado, principalmente nas redes sociais, sobre as cifras, né? Se fala sobre mais de 15 milhões de reais gastos só com leite condensado. Parece um valor exorbitante, porque o nosso telespectador sabe quanto ele gasta por mês ou por ano com leite condensado para uma família de 4 ou 5 pessoas. Mas se você fizer um levantamento da quantidade de pessoas que estão sendo beneficiadas com esse leite condensado, é quase 500 mil pessoas. E eu fiz uma conta, eu fiz um levantamento, vai dar menos de R$40 por pessoa para todo o ano de 2020. Eu repito, por cabeça, por pessoa, mais de 15 milhões de reais vai dar um valor de menos de R$40 por pessoa para todo o ano. Lá em casa, Marcelo. Por pessoa como? Como é que é por pessoa? Como é que é feito? Porque mais de 400 mil pessoas então tem que falar isso, receberam. Não é para toda a população brasileira. Exatamente. Mais de 400 mil pessoas foram beneficiadas, as Forças Armadas, por exemplo, que o Rebouças falou, né? Isso é distribuído em cesta básica? Como é que Exatamente. É isso? Então, não é uma questão, 15 milhões de reais para a família do presidente, como tem várias pessoas postando nas redes sociais. Não. São mais de 400 mil pessoas beneficiadas. E aí, quando você faz a conta, 15 milhões em leite condensado, rateado para mais de 400 mil pessoas, servidores públicos, militares, você chega ao valor de apenas R$40 ao ano. Lá em casa, Marcieri, eu gasto mais do que isso por ano com leite condensado. Não, mais do que R$40, né? Já que no cálculo, 15 milhões não, mas já que no cálculo vai dar cerca de R$40 por pessoa, o professor Márcio, o meu consumo de leite condensado por ano, porque esses 15 milhões, está aí o leite condensado nas mãos do Marcieri. Isso aqui com pãozinho francês e é bom, né? Isso. E é bom. Você está citando uma empresa pernambucana em homenagem ao professor Márcio. Em homenagem à empresa pernambucana, em homenagem ao professor Márcio. Que são pernambucanos. Aos nossos contemporâneos, né? Colegas. E aguardamos aqui a Betânia, viu? E o Rebouças falou sobre os militares que gostam muito de pão com leite condensado. Eu, como não sou militar, eu tenho usado praticamente diariamente o leite condensado acompanhado de açaí, Rebouças. Uma delícia. Eu tomei muito quando eu tinha 8 anos de idade, que eu fui acometido de hepatite. E o médico passou, para você ver, o médico passou, quando eu saí do hospital e fui para casa, para eu consumir bastante leite condensado, que faz bem para o fígado. Até agora, foi? Foi. Isso é bullying, isso é assédio moral. Para fazer, eu comia leite condensado com creme cracker por ordem médica, tomava na lata. Para quê? Porque fazia bem ao fígado. O leite condensado. E hoje ele é diabético, você não, saber. Graças a Deus não. Mas vamos lá, o que o Márcio falou. Deixa o Márcio concluir. Vai concluir, Márcio. Mas só um dado, já que ele falou sobre as Forças Armadas. São 375 mil militares, Marinha, Exército e Aeronáutica, que diariamente usam desse alimento para reposição calórica e mormente em locais distantes. São 150 mil índios que recebem essa alimentação também de órgãos do governo federal, e são 95 mil crianças de programas sociais que também recebem do governo federal. Aí o que a esquerda, o que a oposição, não vou falar só a esquerda, mas toda a oposição ao governo federal, eles estão procurando construir uma narrativa vindo aí na base do que aconteceu lá no Amazonas. Nós não vamos entrar na questão da pandemia hoje, mas é importante vocês saberem disso, né? A construção da narrativa é o seguinte: o governo Bolsonaro deixou de investir para o combate à pandemia por causa dessa despesa com coisas supérfluas. Está faltando dinheiro para combater a pandemia porque ele está gastando com aquilo que é supérfluo. Isso não é verdade.
Só para que o nosso telespectador tenha uma ideia, o governo federal já vai investindo ou gastando mais de 600 bilhões no combate à pandemia. A cifra vai chegar nos próximos meses à casa de R$1 trilhão no combate, no enfrentamento à pandemia. Então é claro que 15 milhões com leite condensado não é um valor muito pequeno, mas na analogia com aquilo que o governo federal tem colocado, tem investido para combater a pandemia, é irrisório. Só para que vocês tenham uma ideia, rapidamente, Rebouças, um levantamento aqui do Portal da Transparência, depois é até importante a gente citar para o nosso telespectador o endereço eletrônico, onde você pode acompanhar todas as despesas do governo federal, né? Para vocês terem uma ideia, a despesa nos últimos anos, 2017, 3,35 trilhões de reais, a despesa anual. A despesa anual em 2018, 3,45 trilhões. 2019, 3,24 trilhões. Percebam que nos últimos anos a despesa anual do governo federal sempre na casa dos 3 trilhões. Agora veja o que acontece em 2020, 4,13 trilhões de reais. O que mudou? O enfrentamento à pandemia. As cifras são de trilhões, Rebouças, para combater o coronavírus. Então essa narrativa cai por terra e tenho certeza que essa CPI, Rebouças, ela não vai para frente. Vou dar um dado para vocês, seguinte, em alimentação, o último governo gastou 3,7 bilhões de reais. O nosso governo, no mesmo período, gastou 2,7 bilhões, uma economia de 1 bilhão de reais. Então veja o seguinte, eu não sei, essas CPIs, isso aí precisava ser um negócio mais organizado e ter um julgamento dessa pauta antes de iniciar qualquer coisa. Ah, existe a votação, Carlos Marcelli. Sim, precisa de 171 votos, Carlos Marcelli. Sim, tudo bem. Mas eu acho que é uma perca de tempo. E esses caras, esquerdistas, esses mau caráteres que ficam impregnando bobagem na cabeça das crianças na escola, né, dos cursos aí primários, esses esquerdistas que querem levar o país à derrota, não tem o que fazer, né? Porque é só olhar os dados, só olhar os números. Quanto se gastou em alimentação? Você economizou no mesmo período 1 bilhão de reais. Agora estão preocupados. Por isso que eu estou ironizando aqui, e o presidente tem que ironizar, mesmo que o Leite colocou a lata na live dele lá. Na última quinta-feira. Leite condensado na mesa, tem que ironizar, tem que tirar o sarro da cara desses caras. Porque o que me parece que é um bando de palhaços que não tem o que fazer. Procura o que fazer, tem tanta coisa social para fazer nesse país. Já que vocês defendem o pobre, os humildes, os carentes, vá procurar dar moradia para eles, bem-estar, uma boa alimentação. Vá procurar subsidiar essas ONGs sérias que eu estou falando, que cuidam dessas pessoas mais carentes. Vá andar no sertão aqui do nosso Nordeste, vocês aqui petistas aqui do Ceará, vá andar no sertão aqui do Nordeste, vá furar poço para ter pelo menos água para se beber, não é nem para tomar banho, para beber. Sabe qual é o grande problema disso aí, Marcieri? Por que o Ceará sofre? Por que o Nordeste sofre? Com falta de água para beber. Você sabe que não tem um poço profundo. Sabe o que é isso aí? O governo do PT, em 13 anos, gastou 50 bilhões de reais, por meio do BNDES, em obras faraônicas no exterior. Cuba, Argentina, Venezuela, República Dominicana. Foram países de governo de esquerda que tiveram dinheiro do Brasil, dinheiro meu, dinheiro seu de impostos, que era para ser gasto no Brasil, gastos em obras faraônicas nesses países. Para você ter ideia, a usina siderúrgica nacional da Venezuela teve um custo de 865,42 milhões de dólares, financiado com dinheiro do BNDES. Quase 5 bi. Quase 5 bi. E por que esses financiado caras... com dinheiro do povo brasileiro, que passa sede, que passa fome. São os países que participam do Foro de São Paulo,
que participam do Foro de São Paulo e que são países de esquerda. E quando aquele candidato à presidência, Cabo Daciolo, falava do Foro de São Paulo na última eleição, onde ele até levou isso para o candidato Ciro Gomes, as pessoas faziam ele de doido, né? Desconversavam, mas é algo real. Era um foro feito em São Paulo de líderes comunistas e esquerdistas de todo mundo que queriam formar um bloco só. E nesse dinheiro para formar esse bloco e para fazer as obras nesses países comunistas, entrou dinheiro brasileiro, 50 bilhões de reais. Aí eu volto, porque o PT, quando governava praticamente todos os estados brasileiros, né, não usou esse dinheiro para melhorar o social? Porque vocês, petistas, esquerdistas, não vão... Engraçado, eu tenho fazenda ali em Pentecoste, né? E eu furei um poço lá para a comunidade e tal. E nunca recebeu uma visita à comunidade ali, que são um vilarejo ali. Nunca recebeu uma visita de um cara do PSOL ou do PC, de um esquerdista, nem sequer de candidato nenhum, mesmo da direita, né? Eu acho engraçado. E aí fica fazendo essas palhaçadas com a questão do leite condensado. Vai procurar o que fazer, cara. Vai procurar, vai cuidar. Vocês não são os caras que defendem a pobreza, os mais humildes. Tem coisa pra caramba pra fazer nesse sertão aqui, principalmente aqui no nosso Nordeste. Tem coisa pra caramba pra fazer. O povo não tem água. Aí vocês estão preocupados com o leite moça. Cabe uma pergunta, viu, Rebouças? Tem que fazer um pudim, mandar fazer uns 10 pudim e distribuir lá no... Cabe uma pergunta. Já pensou, diante desse cenário que vocês estão narrando na gestão do PT, né? Foram mais de 10 anos, né? Já pensou se essa pandemia, Rebouças, chega na gestão deles? Já pensou o que seria desse social que o Marcieri está falando, desse cuidado com os mais pobres, diante desse monte de investimento, entre aspas, do PT fora do Brasil? Em países comunistas, já pensou se a pandemia chega no Brasil neste período? O que seria dos brasileiros, dos menos favorecidos? Eu falei agora há pouco que o investimento, a despesa do governo federal no combate, no enfrentamento à pandemia vai chegar em 1 trilhão. Sabe por quê, Rebouças? Porque o ministro da Economia já tem feito reuniões com o presidente, vislumbrando uma segunda fase do auxílio emergencial. Isso sim, Marcieri, é cuidado com os menos favorecidos. E ele só consegue fazer isso, ele só está conseguindo fazer isso, porque nós já estamos com 2 anos de governo sem corrupção. As empresas estatais que davam prejuízo. Por que davam prejuízo? Petrobras, meu amigo. O petróleo é nosso, não, a corrupção era nossa. Era do brasileiro por culpa desses governos de esquerda, PSDB e PT. O que acontece é que nos 2 anos do governo Bolsonaro, aconteceu das empresas estatais pararem de dar prejuízo de milhões de dólares e passarem a dar lucro de milhões de dólares. Aí tinha dinheiro em caixa. Na verdade, vamos ser objetivos. O PT, ele veio como o salvador da pátria. Falar que ele não teve a oportunidade é mentira. Todos os membros, os candidatos do PT, em cada estado, teve a sua oportunidade. E vou dizer mais, eu nunca fui a favor da esquerda, nunca vou ser, e sou totalmente contra a filosofia esquerdista. Porém, se o PT, se os governantes petistas, esquerdistas, tivessem realmente feito alguma coisa aos mais carentes, eu seria o primeiro a lutar a favor da filosofia esquerdista. Mas o que eles fizeram? Nada. Aonde o PT colocou a mão, aonde o PT passou, ele deixou problemas sociais gravíssimos. A única coisa que ele fez por um interesse pop foi o Bolsa Família, que isso aí já era uma criação do Fernando Henrique Cardoso, né? Ele deixou o Bolsa Família porque ele falou, vou trocar o voto. É aquela velha história, eu dou o pão e o circo e você me dá teu voto. Porque na verdade é a política populista, né? É populista. Então, quer dizer, ir a campo e fazer, só conheço até agora
uma pessoa que fez Madre Teresa de Calcutá. Porque todos eles tiveram a oportunidade em todos os estados brasileiros e fizeram o quê? Só anarquia, só roubalheira. E agora vem esse cara de pau desse Lula, que ele me conhece lá de São Bernardo, eu sou contemporâneo dele, nós já almoçamos muitas vezes lá no São Judas, né? Esse cara de pau desse Lula aí, uma vez eu disse para ele pra mudar para Cuba, talvez ele não se lembre, né? Porque ele é todo articulado e tal, mas ele se faz de louco, né? Ele muda para Cuba fumar charuto número 5, que é a melhor coisa que você faz, entendeu? Num dos nossos almoços lá em São Bernardo do Campo. Mas é tão cara de pau e volta aí, toda uma narrativa ficou preso um ano. Pô, o cara é bandido, cara. Ninguém fica preso um ano de graças. O cara é bandido. Joesley Batista, né, o arquimilionário brasileiro que enricou durante o governo Lula, ele em sua delação premiada disse que fazia depósitos em uma conta no exterior de propina para os governos do PT. Quando mudou o governo de Lula para Dilma, ele foi fazer o depósito, uma pessoa do governo chegou e disse, não faça não, tem que abrir outra conta para Dilma, essa aí é do Lula. Aí foi quando ele disse que ficou sabendo que o dinheiro era diretamente para o Lula. Está no YouTube esse vídeo da delação premiada. E foi aberta a conta, segundo ele, para a Dilma. Sabe quanto foi depositado nessas duas contas antes de estourar todo o esquema? 150 milhões de dólares. Agora me diga uma coisa, se uma empresa privada que quer lucro, se ela deposita 150 milhões de dólares em duas contas para dois ex-presidentes, um ex e um atual na época, Lula e Dilma, 70 para um e 80 para outro, se ele faz esse depósito desse valor de 150 milhões de dólares, quanto ele está lucrando dos cofres públicos para dar para alguém 150 milhões de dólares? E agora você vem falar em compra de 15 milhões de leite condensado, que foi usado devidamente para Forças Armadas, para a população indígena, para crianças, para alimentação, e que não teve superfaturamento, e que não teve fraude de licitação. Faça-me um favor, pegue a sua mala e vá para Cuba. Rebouças. Na verdade, o PT, ele se aproveita daquilo que eu sempre falo, da falta intelectual das pessoas, da falta de informação, da falta de entender melhor o que ocorre, que é o analfabeto institucional, que por uma balinha, por um presentinho, faz tudo aquilo que eles ditam. Eles são ditadores, na verdade. E agora o pior, eles estão com a mídia na mão, né? A grande mídia que recebia aí milhões de reais de verba pública, de propaganda pública, né, dos Correios, da Petrobras, do Banco do Brasil, da Caixa Econômica, do BNDES, e vinculava aí nas grandes emissoras, na Globo, né, SBT, Band, Record, grandes emissoras, acabou! Folha de São Paulo, outros jornais, acabou! E eles estão desesperados, querendo esse dinheiro de volta. Você viu aí o piti que aquela atriz global deu, né, foram investigar, ela tem uma empresa, né, Maria Flow, o nome assim da empresa produtora, que já recebeu milhares e milhares e milhares de reais do governo. Quem é a atriz? Eu não sei o nome dela não, porque eu nem conhecia. Eu fiquei sabendo agora quando ela gravou esse vídeo, esculhambando o governo Bolsonaro, dizendo que tinha vontade de matá-lo, porque não estava conseguindo viver. Não conseguia viver, sabe por quê? Porque não tem mais os milhares de reais que a produtora dela recebia com aquela Lei Rouanet, né? Que era dada não para incentivar a cultura no país, mas para fazer o lobby dos esquerdistas. Veja se tem algum ator, diretor, cantor de direita que era muito beneficiado pela Lei Rouanet. Não tem, eram todos de esquerda. Rebouças, nosso telespectador pode questionar o seguinte, mas e as áreas do governo que precisam melhorar? Nós reconhecemos que existem áreas que precisam melhorar. Eu chamo a atenção aí do presidente Bolsonaro, do ministro da Economia Paulo Guedes, para o cuidado com a questão da inflação. Às vezes, para o menos favorecido, para o assalariado, a inflação que ele está sentindo no bolso não é a inflação real que é apresentada. Nós citamos agora há pouco o leite condensado, que não há problema em relação a isso. Mas, por exemplo, nós vamos no supermercado, de repente o preço da caixa de leite, né, leite fresco, de um dia para o outro tem um aumento aí de 50 centavos, R$1. Aconteceu comigo essa semana, né? O preço também dos combustíveis.
O ministro Paulo Guedes tem que ficar ligado com isso, porque as alterações estão muito constantes. E a esquerda, que o Marcieri falou, ela bate no peito e fala que na época do governo Lula, na época do governo Dilma, entrava mês e saía mês e o preço do combustível não mudava. Então, atenção para isso aí, porque se errar, se o governo atual errar, vacilar, nós aqui criticaremos também. É isso, Márcio, que eu queria finalizar esse bloco dizendo. Nós aqui não somos bolsonaristas. Nós aqui não somos do partido do presidente, que até está sem partido atualmente. A nossa questão aqui é o bem do Brasil, o bem da nação. Quando o Bolsonaro fez besteira, ao meu ponto de vista, eu falei para todo mundo. Sim, a gente critica. Quando ele colocou o Sérgio Moro no Ministério da Justiça, se você for nas minhas redes sociais, Twitter, YouTube, Facebook, Instagram, você vai ver eu dizendo, não faça isso, presidente. Esse homem não é um bom juiz, ele não é correto, ele não respeita a Constituição, ele não respeita a prerrogativa de advogado, e ele não é um amigo da nação, é um inimigo. E as pessoas me criticavam, até que depois muita gente veio no privado, não teve coragem de falar para todo mundo ver. Alguns falaram até, cara, você estava certo, nós estávamos errados quanto ao Moro. Então assim, se o presidente fizer, por exemplo, a indicação de Bolsonaro no STF, agora a última, errou feio, deixou de colocar alguém de pensamento de direita realmente, alguém com valores cristãos, para colocar alguém que foi aplaudido pela esquerda. Errou feio na sua primeira indicação para o STF, o presidente Jair Messias Bolsonaro. Mas tudo mais que for correto, nós vamos falar, porque nós queremos o bem da nação. Vai ter a oportunidade de se corrigir agora em julho, né? Quando vai indicar mais um. Então, nós voltamos... Peraí, já. Marcelo, tu pode comer leite isso não. Condensado com pãozinho francês. Betânia, venha patrocinar o programa, viu? E você, se tiver diabetes, se tiver muito gordo, não coma leite condensado não. Coma outra coisa. Voltamos já.